No 30º ano, no 4º mês, no 5º dia, estando eu no meio dos exilados junto ao rio Quebar, abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, era o 5º ano do exílio do rei Joaquim. A palavra do Senhor veio a Ezequiel, sacerdote, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali veio sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que vinha do norte um vento tempestuoso, uma grande nuvem, com um fogo que emitia clarões, e um resplendor ao redor dela. E no meio do fogo havia algo que parecia como metal brilhante. E do meio do fogo saía a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos e 4 asas. As suas pernas eram direitas, e as plantas dos seus pés eram como a planta do pé de um bezerro, e brilhavam como bronze polido. Debaixo das suas asas, nos 4 lados, tinham mãos de homem, e os 4 tinham os seus rostos e as suas asas. As asas se tocavam uma à outra, não se viravam quando andavam. Cada um ia para a frente do seu rosto. Quanto à semelhança dos seus rostos, tinham o rosto de homem, e todos os 4 tinham o rosto de leão à direita, e todos os 4 tinham o rosto de boi à esquerda, e todos os 4 tinham também o rosto de águia. Assim eram os seus rostos. As suas asas estavam estendidas para cima. Cada um tinha 2 asas que se tocavam com as do outro, e 2 que lhe cobriam o corpo. E cada um ia para a frente do seu rosto. Para onde o espírito havia de ir, iam, não se viravam quando andavam. A aparência dos seres viventes era como brasas de fogo ardentes, como tochas. O fogo subia e descia por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. Os seres viventes corriam e voltavam à semelhança de relâmpagos. Enquanto eu olhava para os seres viventes, eis que havia uma roda na terra, junto a cada um dos seres viventes com os seus 4 rostos. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram como o brilho do berilo, e as 4 tinham a mesma semelhança. O seu aspecto e a sua estrutura eram como se estivesse uma roda dentro da outra roda. Andando elas, iam em qualquer das 4 direções, sem se virarem quando andavam. Quanto aos seus aros, eram altos e formidáveis, e os 4 aros estavam cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes andavam, as rodas andavam ao lado deles. E quando os seres viventes se elevavam da terra, as rodas se elevavam também. Para onde o espírito queria ir, eles iam, pois o espírito ia para lá. E as rodas se elevavam ao lado deles, porque o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Quando aqueles andavam, andavam elas. Quando aqueles paravam, paravam elas. E quando aqueles se elevavam da terra, as rodas se elevavam ao lado deles, porque o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Por cima das cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de abóbada, como o brilho de cristal formidável, estendida sobre as suas cabeças. Por cima e debaixo da abóbada, as suas asas estavam direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha 2 que lhe cobriam o corpo de um lado e de outro. E quando andavam, ouvi o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, um tumulto como o estrondo de um exército. Quando paravam, abaixavam as suas asas. E veio uma voz de cima da abóbada, que estava sobre as suas cabeças. Quando paravam, abaixavam as suas asas. E sobre a abóbada que estava por cima das suas cabeças, havia uma semelhança de trono como de pedra de safira. E sobre esta semelhança de trono, havia uma figura com a aparência de homem. Vi que desde os seus lombos para cima parecia como metal brilhante, como se estivesse cheio de fogo por dentro. E desde os seus lombos para baixo, vi como que fogo e um resplendor ao redor dele. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Esta era a aparência da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí com o rosto em terra, e ouvi a voz de alguém que falava. Ezequiel 2. Disse-me ele: Filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele me falou, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me: Filho do homem,
Eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até o dia de hoje. Os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. A eles te envio e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, saberão que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras. Ainda que haja sarças e espinhos contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus semblantes, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então olhei, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro, e estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritas lamentações, e suspiros, e ais. Ezequiel 3. E disse-me: filho do homem, come o que achas, come este rolo e vai, fala à casa de Israel. Então abri a minha boca, e ele me deu a comer o rolo, e disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi, e na minha boca era doce como mel. Depois me disse: filho do homem, vai à casa de Israel, e dize-lhes as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranho falar e de língua difícil, mas à casa de Israel, nem a muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que eu fiz o teu rosto tão duro como o rosto deles, e a tua fronte tão dura como a fronte deles. Fiz a tua fronte como o diamante, mais dura que a pederneira. Não os temas, pois nem te assustes com o seu rosto, porque são casa rebelde. Disse-me mais: filho do homem, mete no teu coração todas as minhas palavras que te hei de falar, e ouve-as com os teus ouvidos. E vai ter com os do cativeiro aos filhos do teu povo, e fala-lhes e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Então o Espírito me levantou, e ouvi atrás de mim uma voz de grande estrondo, que dizia: bendita seja a glória do Senhor, desde o seu lugar. E ouvi o ruído das asas dos seres viventes, que se tocavam umas às outras, e o ruído das rodas defronte deles, e o sonido de um grande estrondo. O Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. E vim aos do exílio, que habitavam em Tel Abib, junto ao rio Quebar, e sentei-me ali onde eles estavam assentados, e fiquei ali 7 dias, atônito no meio deles. Ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Ouve, pois, a palavra da minha boca, e dá-lhes aviso da minha parte. Quando eu disser ao ímpio: certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e praticar a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisaste, no seu pecado morrerá, e as suas justiças que praticara não serão lembradas. Mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, se tu avisares o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque aceitou o aviso, e tu livraste a tua alma. Veio ali sobre mim a mão do Senhor, e ele me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. Então me levantei e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vira junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra.
Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé, e falou comigo e me disse: vai e encerra-te dentro da tua casa. E tu, ó filho do homem, eis que te porão cordas e te ligarão com elas, para que não saias ao meio deles. E farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhes servirás de repreendedor, porque são casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, quem ouvir ouça, e quem deixar de ouvir deixe, porque são casa rebelde. Ezequiel 4. Tu também, filho do homem, toma um tijolo, e põe-no diante de ti, e grava nele a cidade de Jerusalém. E põe contra ela um cerco, e edifica contra ela fortificações, e levanta contra ela uma trincheira, e põe contra ela campos, e põe contra ela arietes ao redor. Toma também uma panela de ferro, e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade, e dirige para ela o teu rosto, e ela será cercada, e tu a cercarás. Isto será sinal à casa de Israel. Tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo, e põe sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Conforme o número dos dias em que te deitares sobre ele, levarás as suas iniquidades. Porque eu te dei os anos da sua iniquidade, segundo o número dos dias, 390 dias, e levarás a iniquidade da casa de Israel. E cumprindo tu estes, deitar-te-ás sobre o teu lado direito uma segunda vez, e levarás a iniquidade da casa de Judá 40 dias, um dia te dei por cada ano. E dirigirás o teu rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. E eis que porei sobre ti cordas, e não te virarás de um lado para o outro, até que cumpras os dias do teu cerco. E tu toma trigo, e cevada, e favas, e lentilhas, e milho miúdo, e aveia, e mete-os num vaso, e faze disso pão para ti. Conforme o número dos dias que te deitares sobre o teu lado, 390 dias, o comerás. E a tua comida que hás de comer será por peso 20 siclos ao dia, de tempo em tempo a comerás, e água beberás por medida, a sexta parte de um rim, de tempo em tempo beberás. E o comerás como bolo de cevada, e o cozerás com excremento humano aos olhos deles. E disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações, para onde os lançarei. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que a minha alma nunca foi contaminada, porque desde a minha mocidade até agora nunca comi coisa morta ou despedaçada por feras, nem carne imunda entrou na minha boca. Então ele me disse: vê, eu te dei esterco de vacas em lugar de excremento humano, e sobre ele prepararás o teu pão. E me disse: filho do homem, eis que quebrarei o sustento de pão em Jerusalém, e comerão o pão por peso e com ansiedade, e a água beberão por medida e com espanto, para que lhes falte o pão e a água, e se espantem uns com os outros, e se consumam na sua iniquidade. Ezequiel 5. Tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada, toma-a como navalha de barbeiro, e passa-a pela tua cabeça e pela tua barba. Depois, toma uma balança e reparte os cabelos. Queima com fogo a terça parte dos cabelos no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco, e toma outra terça parte e fere-a com espada ao redor da cidade, e a outra terça parte espalha-a ao vento, porque eu desembainharei a espada atrás deles. Toma também alguns deles e ata-os nas abas da tua veste. E, deles ainda, toma outros e lança-os no meio do fogo e queima-os no fogo. Dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém. Pula no meio das nações e das terras que estão ao redor dela. Ela se rebelou contra os meus juízos, com mais impiedade do que as nações, e contra os meus estatutos, mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porquanto fostes mais rebeldes do que as nações que estão ao redor de vós, não andastes nos meus estatutos, nem guardastes os meus juízos, nem ainda procedestes segundo os juízos das nações que estão ao redor de vós. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu, sim, eu,
estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti aos olhos das nações. E farei em ti o que nunca fiz, e coisas semelhantes às quais nunca mais farei, por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais comerão os filhos no meio de ti, e os filhos comerão os seus pais, e executarei em ti juízos, e espalharei todo o teu remanescente a todos os ventos. Portanto, vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, também eu te diminuirei, e o meu olho não poupará, nem terei piedade. Uma terça parte de ti morrerá de peste e se consumirá de fome no meio de ti, e outra terça parte cairá a espada ao redor de ti, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos e desembainharei a espada atrás deles. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei. E saberão que eu, o Senhor, falei no meu zelo, quando cumprir neles o meu furor. E te porei por assolação e por opróbrio entre as nações que estão em redor de ti, aos olhos de todo o que passar. E serás opróbrio, e escárnio, e escarmento, e espanto às nações que estão em redor de ti, quando eu executar em ti juízos com ira, e com furor, e com indignadas repreensões. Eu, o Senhor, falei. Quando eu enviar contra eles as malignas flechas da fome, que serão para destruição, e que eu enviarei para vos destruir, então aumentarei a fome sobre vós, e vos quebrarei o sustento do pão. E enviarei sobre vós a fome, e as feras que te desfilharão, e a peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei. Ezequiel 6. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para os montes de Israel, e profetiza contra eles. E dize: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e aos outeiros, às ribeiras e aos vales: Eis que eu, sim eu, trarei a espada sobre vós, e destruirei os vossos altos. E os vossos altares serão assolados, e os vossos altares de incenso serão quebrados, e farei cair os vossos traspassados diante dos vossos ídolos. E porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos ao redor dos vossos altares. Em todos os vossos lugares habitáveis, as cidades serão destruídas, e os altos serão assolados, para que os vossos altares sejam destruídos e assolados, e os vossos ídolos se quebrem e cessem, e os vossos altares de incenso sejam cortados, e desfeitas as vossas obras. E os traspassados cairão no meio de vós, e sabereis que eu sou o Senhor. Mas deixarei um remanescente, para que tenhais entre as nações alguns que escaparem da espada, quando fordes espalhados pelas terras. E os que dentre vós escaparem lembrar, se hão de mim entre as nações, para onde forem levados cativos, quando eu quebrantar o seu coração prostituído, que se apartou de mim, e os seus olhos, que andaram prostituindo após os seus ídolos. E terão nojo de si mesmos por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. E saberão que eu sou o Senhor. Não disse debalde que lhes faria este mal. Assim diz o Senhor Deus. Bate com as mãos e bate com o pé e dize: por todas as malignas abominações da casa de Israel, porque cairão a espada, e de fome, e de peste. O que estiver longe morrerá de peste, e o que estiver perto cairá a espada, e o que ficar de resto e for cercado morrerá de fome. Assim cumprirei o meu furor contra eles. E sabereis que eu sou o Senhor, quando os seus traspassados estiverem no meio dos seus ídolos, ao redor dos seus altares, em todo o outeiro alto, em todos os cumes dos montes, e debaixo de toda a árvore verde, e debaixo de todo o carvalho frondoso, no lugar onde ofereciam suave cheiro a todos os seus ídolos. E estenderei a minha mão sobre eles, e farei a terra desolada e assolada, desde o deserto até Dibla, em todas as suas habitações, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 7. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu também, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus à terra de Israel: Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra.
Agora vem o fim sobre ti, e enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei segundo os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: um mal, eis que um único mal vem. Vem o fim, despertou-se contra ti, eis que vem. Veio a tua ruína, ó habitante da terra. Veio o tempo, perto está o dia, dia de tumulto, e não de alegria, sobre os montes. Agora, em breve, derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei segundo os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade, segundo os teus caminhos te pagarei, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, é que firo. Eis o dia, eis que vem, veio a tua ruína, já floresceu a vara, já vicejou a soberba. A violência se levantou em vara de impiedade. Nada restará deles, nem da sua multidão, nem do seu ruído, nem do que havia entre eles. Veio o tempo, chegou o dia, o comprador não se alegre, e o vendedor não se entristeça, porque a ira está sobre toda a sua multidão. Porque o vendedor não tornará a possuir o que vendeu, ainda que esteja em vida. Porque a visão acerca de toda a sua multidão não tornará atrás, nem ninguém, pela sua iniquidade, fortalecerá a sua vida. Já tocaram a trombeta, e tudo prepararam, mas ninguém vai à batalha, porque a minha ira está sobre toda a sua multidão. Fora está a espada, e dentro a peste e a fome. O que estiver no campo morrerá à espada, e o que estiver na cidade a fome e a peste o consumirão. E os que escaparem deles fugirão, e estarão sobre os montes, como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua iniquidade. Todas as mãos se enfraquecerão, e todos os joelhos se desfarão em águas. E se cingirão de sacos, e o terror os cobrirá. E em todos os rostos haverá vergonha, e todas as suas cabeças serão rapadas. A sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro será como imundície, nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Eles não fartarão a sua alma, nem encherão as suas entranhas, porque isso foi o tropeço da sua iniquidade. E a beleza do seu ornamento, em soberba o converteram, e fizeram com ele imagens das suas abominações e coisas detestáveis. Por isso eu lhe fiz imundície. E o darei por presa aos estranhos e por despojo aos ímpios da terra, os quais o profanarão. E desviarei deles o meu rosto, e profanarão o meu lugar oculto, porque entrarão nele os roubadores e o profanarão. Faze uma cadeia, porque a terra está cheia de crimes de sangue, e a cidade está cheia de violência. E trarei os piores das nações, e possuirão as suas casas. E farei cessar a soberba dos poderosos, e os seus santuários serão profanados. Quando vier a angústia, buscarão a paz, mas não haverá paz. Virá mal sobre mal, e haverá rumor sobre rumor. Então buscarão visões do profeta, mas a lei perecerá do sacerdote, e o conselho dos anciãos. O rei pranteará, e o príncipe se vestirá de desolação, e as mãos do povo da terra tremerão. Segundo o seu caminho os tratarei, e com os seus juízos os julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 8. E aconteceu no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que a mão do Senhor Deus caiu ali sobre mim. Então olhei, e eis uma figura como de homem. Desde os seus lombos para baixo era como fogo, e desde os seus lombos para cima como o brilho de metal reluzente. E estendeu uma semelhança de mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do átrio interior, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a visão que eu tivera no vale. Então me disse: Filho do homem, levanta os teus olhos para o caminho do norte.
E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que ao norte da porta do altar, nessa entrada, estava a imagem dos ciúmes. E disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel comete aqui, para que me afaste do meu santuário. Pois verás ainda maiores abominações. E levou-me à entrada do átrio, e olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: Filho do homem, cava agora na parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: Entra e vê as malignas abominações que eles cometem aqui. Entrei, pois, e olhei, e eis que toda forma de répteis e animais abomináveis, e todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em redor. E estavam em pé diante deles 70 homens dos anciãos da casa de Israel, e no meio deles estava Jaazanias, filho de Safã, tendo cada um na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um na câmara da sua imagem esculpida, porque dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda: Verás ainda maiores abominações que eles cometem. Depois me levou à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. E disse-me: Vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que estas. E levou-me ao átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol virados para o oriente. Então me disse: Vês isto, filho do homem? Há porventura coisa mais leve para a casa de Judá do que cometerem as abominações que aqui cometem, enchendo a terra de violência e tornando a irritar-me? Eis que eles chegam o ramo ao seu nariz. Por isso também eu os tratarei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que clamem aos meus ouvidos com grande voz, nem os ouvirei. Ezequiel 9. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: Fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. E eis que vinham 6 homens do caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma de matança na mão, e entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura. E entraram e pararam junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim, onde estava, indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura. E disse-lhe o Senhor: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem, por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse, ouvindo eu: Passai pela cidade após ele, e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los, mas a todo o homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos, que estavam diante da casa. E disse-lhes: Contaminai a casa, e enchei os átrios de mortos. Saí, e saíram e feriram na cidade. Sucedeu, pois, que enquanto eles feriam, e eu ficava só, caí com o rosto em terra e clamei, e disse: Ah, Senhor Deus, dar-se-á o caso que destruas todo o remanescente de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém? Então me disse: A iniquidade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade, porque dizem: O Senhor abandonou a terra, e o Senhor não vê. Pois também eu não pouparei, nem me compadecerei, sobre a cabeça deles darei o seu caminho. E eis que o homem vestido de linho, que tinha o tinteiro à sua cintura, trouxe a resposta, dizendo: Fiz como me ordenaste. Ezequiel 10. Então olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, havia algo como uma pedra de safira, semelhante a um trono, que aparecia por cima deles. E falou ao homem vestido de linho, dizendo:
vai por entre as rodas, até debaixo do querubim, e enche as tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha-as sobre a cidade. E ele entrou à minha vista, e os querubins estavam de pé ao lado sul da casa, quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então a glória do Senhor se levantou de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. E encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. E o ruído das asas dos querubins se ouvia até ao átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso, quando fala. E aconteceu que quando ordenou ao homem vestido de linho, dizendo, toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, ele entrou e parou junto a uma roda. E um querubim estendeu a mão de entre os querubins para o fogo que estava entre os querubins, e tomou dele, e o pôs nas mãos do que estava vestido de linho, o qual o tomou e saiu, e apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. Então olhei, e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a um querubim e outra roda junto a outro querubim, e o aspecto das rodas era como o brilho do berilo. E quanto ao seu aspecto, as 4 tinham uma mesma semelhança, como se estivera uma roda dentro da outra roda. Andando elas, iam para os 4 lados delas. Não se viravam quando andavam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça, para lá seguiam. Não se viravam quando andavam. E todo o seu corpo, as suas costas, as suas mãos e as suas asas e as rodas estavam cheias de olhos ao redor. Sim, as rodas que os 4 tinham. Quanto às rodas, ouvi que se chamavam rodas giratórias. E cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, e o rosto do segundo, rosto de homem, e do terceiro era rosto de leão, e do quarto, rosto de águia. E os querubins se elevaram. Estes são os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. E, quando os querubins andavam, as rodas andavam junto a eles. E quando os querubins levantavam as suas asas para se elevarem da terra, também as rodas não se separavam deles. Parando eles, paravam elas. E elevando-se eles, se elevavam elas, porque o espírito dos seres viventes estava nelas. Então a glória do Senhor se retirou de sobre a entrada da casa e se pôs sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista quando saíram, e as rodas os acompanhavam, e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles. Estes são os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos, e cada um 4 asas, e debaixo das suas asas havia uma semelhança de mãos de homem. E a semelhança dos seus rostos era a dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Eram os mesmos rostos. Cada um andava para a frente do seu rosto. Ezequiel 11. Então o Espírito me levantou e me levou à porta oriental da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada da porta 25 homens. E vi no meio deles Jaazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaías, príncipes do povo. E disse-me, filho do homem, estes são os homens que maquinam a iniquidade e dão mau conselho nesta cidade. Eles dizem, não está próxima a edificação das casas? Esta cidade é a panela, e nós somos a carne. Portanto, profetiza contra eles. Profetiza, ó filho do homem. Caiu sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me, dize, assim diz o Senhor, assim dizeis, ó casa de Israel, porque eu conheço as coisas que vos entram no espírito. Multiplicastes os vossos mortos nesta cidade e enchestes as suas ruas de mortos. Portanto, assim diz o Senhor Deus, os vossos mortos que deitastes no meio dela, esses são a carne, e ela é a panela. A vós, porém, eu vos lançarei fora dela. Temestes a espada, e a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Deus, e vos lançarei fora do meio dela, e vos entregarei na mão de estrangeiros, e executarei juízos contra vós. Cairás a espada. Nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor.
esta cidade não vos servirá de panela, nem vós servireis de carne no meio dela. Nos confins de Israel vos julgarei. E sabereis que eu sou o Senhor, porque não andastes nos meus estatutos, nem executastes os meus juízos. Antes fizestes conforme os juízos das nações que estão em redor de vós. E aconteceu que, profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benaías. Então caí com o rosto em terra e clamei com grande voz, e disse: Ah, Senhor Deus, porventura darás fim ao remanescente de Israel? E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, teus irmãos, os homens de tua parentela, e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: Apartai-vos para longe do Senhor. Esta terra nos foi dada em possessão. Portanto, dize: assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe entre as nações e os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Portanto, dize: assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E voltarão para lá, e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. E lhes darei um só coração, e porei dentro deles um novo espírito, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os cumpram, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas, quanto àqueles cujo coração andar após as suas coisas detestáveis e as suas abominações, farei recair sobre a sua cabeça o seu caminho, diz o Senhor Deus. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles. E a glória do Senhor se alçou do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou aos do exílio na Caldeia em visão pelo Espírito de Deus, e subiu de mim a visão que eu tinha visto. E falei aos do exílio todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Ezequiel 12. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque eles são casa rebelde. Portanto, tu, ó filho do homem, prepara-te coisas para mudares de lugar e de dia, à vista deles. Muda de lugar do teu lugar para outro lugar à vista deles. Porventura o verão, ainda que são casa rebelde. E de dia, à vista deles, tira para fora as tuas coisas, como coisas para mudares de lugar. Mas tu sairás à tarde à vista deles, como quem sai para o exílio. Cava tu com a mão uma abertura na parede, à vista deles, e sai por ela. À vista deles, põe as coisas aos ombros, e leva-as à saída ao escurecer. Cobre o teu rosto, para que não vejas a terra, porque te dei por sinal a casa de Israel. E fiz assim, como me foi mandado. Tirei para fora, de dia, as minhas coisas, como coisas para mudares de lugar. E à tarde, cavei com a mão uma abertura na parede. Saí ao escurecer, e levei as coisas aos ombros, à vista deles. E veio a mim a palavra do Senhor, pela manhã, dizendo: Filho do homem, não te perguntou a casa de Israel, aquela casa rebelde: que fazes? Dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, esta profecia diz respeito ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Dize: eu sou o vosso sinal. Como eu fiz, assim se lhes fará a eles. Irão para o exílio, para o cativeiro. E o príncipe que está no meio deles levará aos ombros as suas coisas ao escurecer e sairá. Abrirão uma brecha na parede para ele sair por ela. Cobrirá o seu rosto, para que com os seus olhos não veja a terra. E estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado no meu laço. E o levarei à Babilônia, a terra dos caldeus. Mas ele não a verá, e ali morrerá. E a todos os que estiverem ao redor dele para seu auxílio, e a todas as suas tropas, espalha-los-ei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu os espalhar entre as nações e os dispersar pelas terras.
mas deles deixarei ficar alguns poucos, que escaparão da espada, da fome e da peste, para que contem todas as suas abominações entre as nações para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com estremecimento e com ansiedade. E dirás ao povo da terra: Assim diz o Senhor Deus acerca dos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel: O seu pão comerão com ansiedade, e a sua água beberão com espanto, porque a sua terra será despojada de tudo o que nela há, por causa da violência de todos os que nela habitam. E as cidades habitadas serão assoladas, e a terra se tornará em desolação, e sabereis que eu sou o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que provérbio é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo: Prolongar-se-ão os dias, e perecerá toda a visão? Dize-lhes, pois: Assim diz o Senhor Deus: Farei cessar este provérbio, e não se servirão mais dele em Israel. Mas dize-lhes: Chegaram os dias e o cumprimento de toda visão. Porque não haverá mais visão vã alguma, nem adivinhação lisonjeira, no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, não se retardará mais. Mas em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: A visão que este vê é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Não será mais retardada nenhuma das minhas palavras. A palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Ezequiel 13. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizam, e dize aos que profetizam de seu coração: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subistes às brechas, nem reparastes a cerca para a casa de Israel, para que permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Viram vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: O Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e esperam que se confirme a palavra. Porventura não vistes visão falsa, e não falastes adivinhação mentirosa, quando dizeis: O Senhor diz, sendo que eu não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus: Porque falais vaidade e vedes a mentira, por isso eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Deus. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Não estarão na congregação do meu povo, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor Deus. Porquanto enganaram o meu povo, dizendo: Paz não havendo paz. E quando um edificava uma parede de lodo, eis que eles a rebocavam com argamassa solta. Dize, pois, aos que a rebocam com argamassa solta que ela cairá. Haverá uma chuva inundante, e vós, ó grandes pedras de Saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá. Ora, caindo a parede, não vos dirão: Onde está o reboco com que a rebocastes? Portanto, assim diz o Senhor Deus: Fendê-la-ei com vento tempestuoso no meu furor, e haverá chuva inundante na minha ira, e grandes pedras de Saraiva com furor para a consumir. E derribarei a parede que rebocastes com argamassa solta, e darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Assim cairá, e perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede, e contra os que a rebocam com argamassa solta, e vos direi: Já não existe a parede, como também aqueles que a rebocaram, os profetas de Israel, que profetizam a Jerusalém, e veem para ela visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor Deus. E tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetizam de seu coração. Profetiza contra elas, e dize: Assim diz o Senhor Deus:
Ai daquelas que costuram almofadas para todos os sovacos e que fazem véus para a cabeça de pessoas de toda a estatura, para caçarem as almas. Caçareis as almas do meu povo e conservareis as vossas almas. E profanastes-me entre o meu povo por punhados de cevada e por pedaços de pão, mentindo ao meu povo que escuta a mentira, para matarem as almas que não haviam de morrer, e para guardarem vivas as almas que não haviam de viver. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra as vossas almofadas, com que vós ali caçais as almas como aves, e as rasgarei de vossos braços, e soltarei as almas que vós caçais como aves. E rasgarei os vossos véus, e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estarão em vossas mãos para serem caçadas, e sabereis que eu sou o Senhor. Porquanto entristecestes o coração do justo com mentira, não o havendo eu entristecido, e fortalecestes as mãos do ímpio, para que não se convertesse do seu mau caminho, prometendo-lhe vida. Portanto, não vereis mais vaidade, nem mais adivinhareis adivinhação. Livrarei o meu povo das vossas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor. Ezequiel 14. Vieram a mim alguns dos anciãos de Israel, e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos no seu coração, e puseram o tropeço da sua maldade diante do seu rosto. Devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que eu apanhe a casa de Israel no seu coração, porquanto todos eles se apartaram de mim para os seus ídolos. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e desviai o vosso rosto de todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se apartar de mim, e levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo. E porei o meu rosto contra esse homem, e o farei um espanto, um provérbio e um objeto de opróbrio, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, enganei esse profeta, e estenderei a minha mão contra ele, e o destruirei do meio do meu povo Israel. E levarão o seu castigo. O castigo do profeta será como o castigo daquele que o consulta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões, e sejam eles o meu povo, e eu, o seu Deus, diz o Senhor Deus. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves infidelidades, e eu estender a minha mão contra ela, e lhe quebrar o sustento do pão, e enviar contra ela a fome, e eliminar dela homens e animais, ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Ou, se eu enviar pelaquela terra feras que a desfilhem, e ela for assolada, de sorte que ninguém passe por ela por causa das feras, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem a filhos nem a filhas livrariam. Eles só ficariam livres, mas a terra seria assolada. Ou, se eu trouxer a espada sobre aquela terra e disser: passe a espada pela terra, e eliminar dela homens e animais, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem filhos nem filhas livrariam. Eles só ficariam livres. Ou, se enviar a peste sobre aquela terra, e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para eliminar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem filho nem filha livrariam. Eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua própria vida. Porque assim diz o Senhor Deus:
Quanto mais, quando eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, e a fome, e as feras, e a peste, contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais. Mas eis que alguns remanescentes ficarão nela, que serão levados para fora, assim filhos como filhas. Eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e as suas ações, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, de tudo o que trouxe sobre ela. E sereis consolados, quando virdes o seu caminho e as suas ações. E sabereis que não fiz sem razão tudo quanto fiz nela, diz o Senhor Deus. Ezequiel 15. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que vantagem tem a madeira da vide em comparação com a madeira de qualquer ramo que está entre as árvores do bosque? Toma-se dela madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dela alguma estaca para nela pendurar qualquer objeto? Eis que é lançada no fogo para servir de pasto. O fogo consome ambas as suas extremidades, e o meio dela fica queimado. Serve porventura para alguma obra? Ora, se quando estava inteira não servia para obra alguma, quanto menos sendo consumida pelo fogo e queimada, servirá para alguma obra. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como fiz da madeira da vide entre as árvores do bosque, pasto para o fogo, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. E porei o meu rosto contra eles. Do fogo saíram, mas o fogo os consumirá. E sabereis que eu sou o Senhor, quando puser o meu rosto contra eles. E tornarei a terra em desolação, porquanto cometeram infidelidade, diz o Senhor Deus. Ezequiel 16. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E dize: Assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento são da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu, e tua mãe, heteia. E, quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste não te cortaram o umbigo, nem te lavaram com água para te limpar, nem te esfregaram com sal, nem te envolveram em faixas. Não se apiedou de ti olho algum, para te fazer alguma destas coisas, compadecendo-se de ti. Antes, foste lançada em pleno campo, pelo nojo da tua pessoa, no dia em que nasceste. E passando eu por ti, vi-te chutando no teu sangue e disse-te: vive no teu sangue. E te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste, e te engrandeceste, e chegaste à idade da puberdade. Formaram-se os teus seios, e cresceu o teu cabelo, mas estavas nua e descoberta. E passando eu por ti, olhei para ti, e eis que era o teu tempo, tempo de amores. E estendi sobre ti a aba do meu manto, e cobri a tua nudez. E dei-te juramento, e entrei em concerto contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo, e te vesti de roupas bordadas, e te calcei com pele de texugo, e te cingi de linho fino, e te cobri de seda. E te enfeitei com adornos, e te pus braceletes nas mãos, e um colar ao redor do teu pescoço, e te pus uma joia na testa, e pendentes nas orelhas, e uma coroa de glória na cabeça. Assim foste adornada de ouro e prata, e as tuas vestes eram de linho fino, e de seda, e de bordados, de flor de farinha, e mel, e azeite comias, e foste formosa em extremo, e foste próspera, até chegares à rainha. E correu de ti a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Mas confiaste na tua formosura, e te prostituístes por causa da tua fama, e derramaste as tuas prostituições sobre todo o que passava, para seres dele. E tomaste dos teus vestidos, e fizeste lugares altos de várias cores, e te prostituíste sobre eles, como nunca sucedera, nem sucederá. E tomaste as tuas joias de enfeite, que eu te tinha dado do meu ouro e da minha prata, e fizeste imagens de homens, e te prostituístes com elas. E tomaste os teus vestidos bordados, e as cobriste, e o meu azeite e o meu perfume puseste diante delas. E o meu pão que te dei, a flor de farinha, e o azeite, e o mel com que te sustentava, também puseste diante delas em cheiro suave,
E assim foi, diz o Senhor Deus. Além disso, tomaste teus filhos e tuas filhas, que tinhas gerado para mim, e os sacrificaste a elas para serem consumidos. Acaso era pequena a tua prostituição? E mataste meus filhos e os entregaste a elas, fazendo-os passar pelo fogo. E, em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições, não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando estavas nua e descoberta, e chutando no teu sangue. E aconteceu, depois de toda a tua maldade, ai de ti, diz o Senhor Deus, que te edificaste uma abóbada e te fizeste um alto em cada praça. À entrada de cada caminho edificaste o teu alto, e fizeste abominável a tua formosura, e alargaste os teus pés a todo o que passava, e multiplicaste as tuas prostituições. E te prostituístes com os filhos do Egito, teus vizinhos de grandes membros carnais, e multiplicaste a tua prostituição para me provocares a ira. Por isso, eis que estendi a mão contra ti, e diminuí a tua porção, e te entreguei à vontade das que te aborrecem, as filhas dos filisteus, as quais se envergonhavam do teu caminho léude. Também te prostituístes com os filhos da Assíria, porquanto eras insaciável, e prostituindo-te com eles, nem ainda assim ficaste farta. Antes, multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã até a Caldeia, e nem ainda com isso te fartaste. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas estas coisas, obras de uma prostituta descarada. Quando edificaste a tua abóbada à entrada de cada caminho e fizeste o teu alto em cada praça, não foste como a prostituta, pois desprezaste a paga. Adúltera és, que, em lugar de seu marido, recebe estranhos. A todas as prostitutas dão paga, mas tu dás paga a todos os teus amantes, e lhes dás presentes, para que venham a ti de todas as partes pelas tuas prostituições. Assim és diferente das outras mulheres nas tuas prostituições, pois ninguém te procura para prostituição, mas tu dás a paga, e não te dão paga a ti. Assim és diferente. Portanto, ó prostituta, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, porquanto se derramou a tua lascívia, e se descobriu a tua nudez nas tuas prostituições, com os teus amantes e com todos os ídolos das tuas abominações, e pelo sangue de teus filhos, que lhes deste. Portanto, eis que ajuntarei todos os teus amantes, com os quais te deleitaste, tanto os que amaste como os que aborreceste. Ajuntá-los-ei contra ti de todas as partes, e descobrirei a tua nudez diante deles, para que vejam toda a tua nudez. E te julgarei como se julgam as adúlteras e as que derramam sangue, e te entregarei ao sangue de furor e de ciúme. E te entregarei nas mãos deles, e derribarão a tua abóbada, e demolirão os teus altos, e te despirão os teus vestidos, e tomarão as tuas joias de enfeite, e te deixarão nua e descoberta. E farão subir contra ti uma multidão, e te apedrejarão com pedras, e te traspassarão com as suas espadas. E queimarão as tuas casas a fogo, e executarão juízos contra ti aos olhos de muitas mulheres. E te farei cessar de ser prostituta, e paga não darás mais. Assim satisfarei em ti o meu furor, e os meus ciúmes se desviarão de ti, e sossego, e nunca mais me irei. Porquanto não te lembraste dos dias da tua mocidade, mas me provocaste a ira com todas estas coisas, eis que também eu farei recair o teu caminho sobre a tua cabeça, diz o Senhor Deus. Porquanto não fizeste leudnes sobre todas as tuas abominações. Eis que todo o que usa de provérbios usará de provérbio contra ti, dizendo, qual a mãe, tal a filha. Verdadeira filha és de tua mãe, que desprezou a seu marido e a seus filhos, e verdadeira irmã és de tuas irmãs, que desprezaram a seus maridos e a seus filhos. Vossa mãe foi Eteia, e vosso pai amorreu. E tua irmã maior é Samaria, que habita à tua esquerda com as suas filhas, e tua irmã menor, que habita à tua direita, é Sodoma com as suas filhas. E não somente andaste nos caminhos delas, e fizeste conforme as suas abominações, mas como se isso fora muito pouco, te corrompeste mais do que elas em todos os teus caminhos.
Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não fez Sodoma, tua irmã, ela nem as suas filhas, como fizeste tu e tuas filhas. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. E se ensoberbeceram e fizeram abominações diante de mim. Portanto, as tirei dali como vi. E Samaria não cometeu metade de teus pecados, e multiplicaste as tuas abominações mais do que elas, e justificaste as tuas irmãs com todas as abominações que fizeste. Tu, pois, que julgaste as tuas irmãs, leva a tua vergonha, pelos teus pecados que fizeste, mais abomináveis do que elas, mais justas são elas do que tu. Envergonha-te, pois, tu também, e leva a tua vergonha, pois justificaste as tuas irmãs. Porém restaurarei a sua sorte, a sorte de Sodoma e de suas filhas, e a sorte de Samaria e de suas filhas, e restaurarei também a tua sorte no meio delas, para que leves a tua vergonha, e sejas envergonhada por tudo o que fizeste, servindo-lhes tu de consolação. E tuas irmãs, Sodoma e suas filhas, tornarão ao seu primeiro estado, e Samaria e suas filhas tornarão ao seu primeiro estado, e tu e tuas filhas tornareis ao vosso primeiro estado. E não foi Sodoma, tua irmã, mencionada pela tua boca no dia da tua soberba, antes que se descobrisse a tua maldade. Agora és o opróbrio das filhas da Síria e de todas as que estão ao redor dela, das filhas dos filisteus, que te desprezam em redor. A tua leudenes e as tuas abominações, tu as levarás, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus, eu te farei como fizeste, pois desprezaste o juramento, quebrando o concerto. Contudo, eu me lembrarei do meu concerto que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo um concerto eterno. Então te lembrarás dos teus caminhos, e te envergonharás, quando receberes tuas irmãs, as maiores e as menores, e tomas darei por filhas, mas não pelo teu concerto. E estabelecerei o meu concerto contigo, e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres e te envergonhes, e nunca mais abras a boca por causa da tua vergonha, quando eu te expiar de tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus. Ezequiel 17. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, propõe um enigma e compõe uma alegoria para a casa de Israel. E dize, assim diz o Senhor Deus, uma grande águia, de grandes asas e de compridas penas, cheia de plumagem de várias cores, veio ao Líbano e levou o topo de um cedro. Arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e a levou para uma terra de mercadores, pô-la numa cidade de negociantes. Tomou também da semente da terra e a lançou num solo fértil. Colocou-a junto às muitas águas, plantou-a como salgueiro. E brotou, e tornou-se uma videira muito larga, de pouca altura, virando-se para ela os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. E tornou-se uma videira, e produziu sarmentos, e lançou renovos. E houve ainda outra grande águia, de grandes asas e de muitas penas. E eis que esta videira lançou para ela as suas raízes, e estendeu para ela os seus ramos desde as covas em que estava plantada, para que a regasse. Num bom campo, junto a muitas águas, estava plantada, para produzir ramos e para dar fruto, para que fosse videira excelente. Dize, assim diz o Senhor Deus, acaso prosperará? Não lhe arrancará ela as raízes e não cortará o seu fruto, para que se seque. Todas as folhas do seu renovo secarão, e não será com braço forte, nem com muita gente, para arrancá-la pelas raízes. E eis que, estando plantada, prosperará. Porventura, tocando nela o vento oriental, não se secará de todo. Nas covas onde cresceu, se secará. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, dize agora à casa rebelde, não sabeis o que significam estas coisas? Dize, eis que veio o rei de Babilônia a Jerusalém, e tomou o seu rei e os seus príncipes, e os levou consigo para a Babilônia. E tomou um da descendência real, e fez concerto com ele, e o trouxe a juramento, e tomou os poderosos da terra, para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, mas que, guardando o seu concerto, pudesse subsistir.
Porém ele se rebelou contra ele, enviando os seus mensageiros ao Egito, para que lhe desse cavalos e muita gente. Prosperará? Escapará quem tais coisas fez? Quebrou o concerto e escapará? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que no lugar em que habita o rei que o fez rei, cujo juramento desprezou e cujo concerto quebrou, sim, no meio de Babilônia certamente morrerá. E Faraó, com o seu grande exército e com a sua numerosa companhia, não fará nada por ele na guerra, levantando trincheiras e edificando baluartes, para destruir muitas vidas. Pois desprezou o juramento, quebrando o concerto, quando deu a sua mão, e ainda fez todas estas coisas, não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Deus: vivo eu, que o meu juramento que desprezou, e o meu concerto que quebrou, farei recair sobre a sua cabeça. E estenderei sobre ele a minha rede, e será apanhado no meu laço, e o levarei à Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele, pela infidelidade que cometeu contra mim. E todas as suas fugidias, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados a todos os ventos, e sabereis que eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Deus: eu mesmo tomarei um ramo do topo do cedro alto e o plantarei. Do principal dos seus renovos cortarei um tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, e dará fruto, e será um cedro excelente, e habitarão debaixo dele todas as aves de toda a asa. À sombra dos seus ramos habitarão. E saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Ezequiel 18. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que provérbio é esse que vós tendes na terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais tereis ocasião de usar deste provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Suponde que há um homem justo, que pratica o juízo e a justiça. Não come nos montes, nem levanta os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contamina a mulher do seu próximo, nem se chega à mulher na sua separação. Não oprime ninguém, restitui ao devedor o seu penhor, não comete roubo, dá o seu pão ao faminto e cobre o nu com roupa. Não empresta com usura, nem recebe juros. Desvia a sua mão da injustiça, executa juízo verdadeiro entre homem e homem. Anda nos meus estatutos e guarda os meus juízos, agindo fielmente. O tal homem é justo, certamente viverá, diz o Senhor Deus. E se ele gerar um filho que seja ladrão, derramador de sangue, e que faça a seu irmão qualquer uma destas coisas, ainda que ele não tenha feito nenhuma destas coisas, que coma nos montes e contamine a mulher do seu próximo. Oprima ao pobre e necessitado, cometa roubos, não restitua o penhor, levante os seus olhos para os ídolos, cometa a abominação. Empreste com usura e receba juros, porventura viverá, não viverá. Fez todas estas abominações, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. Mas se este gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os, não fizer coisas semelhantes a elas, não coma nos montes, nem levante os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contamine a mulher do seu próximo, nem oprima alguém, nem retenha o penhor, nem cometa roubo, mas dê o seu pão ao faminto e cubra-o nu com roupa. Desvie a sua mão do pobre, não receba usura nem juros, execute os meus juízos e ande nos meus estatutos. O tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Quanto ao seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que morrerá pela sua iniquidade. Mas dizeis: por que não levará o filho à iniquidade do pai? Porque o filho praticou o juízo e a justiça, guardou todos os meus estatutos e os cumpriu, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá.
O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e praticar o juízo e a justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não se fará menção contra ele. Pela sua justiça que praticou viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio, diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva, mas convertendo-se o justo da sua justiça e praticando a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá. De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará menção. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, não é reto o caminho do Senhor. Ouvi, pois, ó casa de Israel, não é reto o meu caminho? Não são os vossos caminhos tortuosos? Convertendo-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá por ela. Pela iniquidade que praticou, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida, porque reconsiderou e se converteu de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. E ainda diz a casa de Israel, não é reto o caminho do Senhor, são os meus caminhos que não são retos, ó casa de Israel, não são os vossos caminhos tortuosos. Portanto, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Ezequiel 19. E dize, que leoa foi tua mãe entre os leões. Deitou-se no meio dos leõezinhos, criou os seus filhotes. E criou um dos seus filhotes, e tornou-se leão novo. Aprendeu a apanhar a presa, e devorou homens. E as nações ouviram falar dele. Foi preso na cova delas. E o levaram com ganchos à terra do Egito. Vendo, pois, ela que a sua esperança se foi perdendo e se desfez, tomou outro dos seus filhotes e o fez leão novo. E ele andava entre os leões, tornou-se leão novo, aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. E destruiu os seus palácios e assolou as suas cidades. E se espantou a terra e a sua plenitude ao ouvir o seu rugido. Então se ajuntaram contra ele as nações das províncias ao redor, estenderam sobre ele a sua rede e foi preso na cova delas. E o meteram em jaula com ganchos e o levaram ao rei de Babilônia. Meteram-no em fortes prisões, para que a sua voz não se ouvisse mais nos montes de Israel. Tua mãe era como uma vide no teu sangue, plantada junto às águas, era frutífera e cheia de ramos, por causa das muitas águas. E tinha varas fortes para cetros de dominadores, e elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos, e foi vista na sua altura com a multidão dos seus ramos. Mas foi arrancada com furor e lançada por terra. O vento oriental secou o seu fruto, quebrou-se e secou-se a sua forte vara. O fogo a consumiu, e agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. E saiu fogo de uma vara dos seus ramos, que consumiu o seu fruto, de maneira que não tem mais vara forte, cetro para dominar. Esta é uma lamentação, e servirá de lamentação. Ezequiel 20. E aconteceu, no 7º ano, no 5º mês, aos 10 do mês, que vieram alguns dos anciãos de Israel, para consultar o Senhor, e assentaram-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, fala aos anciãos de Israel, e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, vós vindes consultar-me. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não me deixarei consultar por vós. Julgá-los-ás tu, ó filho do homem. Faze-lhes conhecer as abominações de seus pais.
E dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi a Israel, e levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito, quando levantei a minha mão para eles, dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia levantei a minha mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que já tinha espiado para eles, que mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. E disse-lhes: cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim, e não me quiseram ouvir. Ninguém lançou de si as abominações dos seus olhos, nem deixaram os ídolos do Egito, pelo que eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, no meio das quais estavam, diante dos olhos das quais me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. E os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto. E dei-lhes os meus estatutos e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andaram nos meus estatutos e rejeitaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados. E eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, diante dos olhos das quais os tirei. E também levantei a minha mão para eles no deserto, para que os não introduzisse na terra que lhes tinha dado, que mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Porque rejeitaram os meus juízos, e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, porque o seu coração se ia após os seus ídolos. E todavia, os meus olhos os perdoaram, para que os não destruísse, nem os consumisse de todo no deserto. E disse a seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos, e guardai os meus juízos, e praticai-os. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim. Não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos para os praticar, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. Profanaram os meus sábados, e disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no deserto. Mas retive a minha mão e fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, diante dos olhos das quais os tirei. E também levantei a minha mão para eles no deserto, para os espalhar entre as nações e os dispersar pelas terras. Porque não praticaram os meus juízos e rejeitaram os meus estatutos e profanaram os meus sábados, e os seus olhos se iam após os ídolos de seus pais. Pelo que também lhes dei estatutos que não eram bons e juízos pelos quais não viveriam. E os contaminei nos seus próprios dons, quando faziam passar pelo fogo tudo o que abre a madre, para que os assombrasse, a fim de que soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, fala à casa de Israel, ó filho do homem, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: ainda nisto me blasfemaram vossos pais, havendo cometido transgressões contra mim. Porque havendo-os eu introduzido na terra, sobre a qual levantara a minha mão, para lhe a dar, então olharam para todo o outeiro alto, e para toda a árvore frondosa, e ofereceram ali os seus sacrifícios, e apresentaram ali a provocação das suas ofertas, e puseram ali o cheiro suave das suas especiarias, e derramaram ali as suas libações. E eu lhes disse: que alto é este a que vós ides? E o seu nome ficou sendo Bamá até ao dia de hoje. Portanto, dize à casa de Israel:
Assim diz o Senhor Deus: vós vos contaminais a vós mesmos, à maneira de vossos pais, e vos prostituís com as suas abominações. E oferecendo os vossos dons, e fazendo passar os vossos filhos pelo fogo, vos contaminais com todos os vossos ídolos até ao dia de hoje, e eu me deixaria consultar por vós, ó casa de Israel? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não me deixarei consultar por vós. E o que vos vem ao pensamento de maneira nenhuma sucederá, quando dizeis: seremos como as nações, como as famílias das terras, servindo ao madeira e à pedra. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que com mão forte, e com braço estendido, e com indignação derramada, hei de reinar sobre vós. E vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei das terras, nas quais andais espalhados, com mão forte, e com braço estendido, e com indignação derramada. E vos levarei ao deserto dos povos, e ali face a face entrarei em juízo convosco. Como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. E vos farei passar debaixo da vara, e vos trarei a força da aliança, e separarei dentre vós os rebeldes, e os que transgrediram contra mim. Da terra das suas peregrinações os tirarei, mas à terra de Israel não voltarão, e sabereis que eu sou o Senhor. E quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: ide, servi cada um os seus ídolos, mas depois certamente me ouvireis, e não profanareis mais o meu santo nome com as vossas ofertas e com os vossos ídolos. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela naquela terra. Ali me agradarei deles, e ali requererei as vossas ofertas alçadas e as primícias das vossas oblações, com todas as vossas coisas santas. Como cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras nas quais andais espalhados, e serei santificado em vós aos olhos das nações. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos introduzir na terra de Israel, na terra sobre a qual levantei a minha mão, para a dar a vossos pais. E ali vos lembrareis dos vossos caminhos e de todos os vossos atos com que vos tendes contaminado. E tereis nojo de vós mesmos, por causa de todas as vossas maldades que tendes cometido. E sabereis que eu sou o Senhor, quando fizer convosco por amor do meu nome, não conforme os vossos maus caminhos, nem conforme os vossos atos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para o caminho do sul, e derrama as tuas palavras contra o sul, e profetiza contra o bosque do campo do sul. E dize ao bosque do sul: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que acenderei em ti um fogo, e ele consumirá em ti toda a árvore verde e toda a árvore seca. Não se apagará a chama flamejante, e com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até ao norte. E verá toda a carne que eu, o Senhor, o acendi, não se apagará. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eles dizem de mim: não é este um contador de parábolas? Ezequiel 21. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Jerusalém, e derrama as tuas palavras contra os santuários, e profetiza contra a terra de Israel. E dize à terra de Israel: assim diz o Senhor: eis que sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e eliminarei do meio de ti o justo e o ímpio. Por isso que hei de eliminar do meio de ti o justo e o ímpio. A minha espada sairá da sua bainha contra toda a carne, desde o sul até ao norte. E saberá toda a carne que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha. Nunca mais voltará para ela. Tu, pois, ó filho do homem, suspira, com quebrantamento de lombos e com amargura suspira diante dos seus olhos. E será que, quando te disserem: por que suspiras tu? Dirás: por causa das novas, porque vem. E derreter-se-á todo o coração, e todas as mãos se enfraquecerão, e todo o espírito se angustiará, e todos os joelhos se desfarão em águas. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo:
Filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor, dize: a espada está afiada e também polida. Para matar está afiada, para reluzir como relâmpago está polida. Regozijar-nos-emos, pois. A vara de meu filho despreza toda a madeira, e se deu a polir para que se possa manejar. A espada está afiada e está polida para se dar na mão do matador. Grita e uiva, ó filho do homem, porque ela será contra o meu povo, ela será contra todos os príncipes de Israel. Com o meu povo estão entregues à espada, portanto, bate na tua coxa. Porque se faz uma prova, e que seria se a espada desprezasse até a vara? Ela não será mais, diz o Senhor Deus. Tu, pois, filho do homem, profetiza e bate com as mãos uma na outra, e dobre-se a espada 2 e até 3 vezes. É espada de grande matança, esta espada que os rodeia, para que o coração se derreta e as quedas se multipliquem. Contra todas as suas portas pus a ponta da espada. Ela foi feita como relâmpago e está aguçada para matar. Ó espada, ajunta-te, vira-te para a direita. Prepara-te, vira-te para a esquerda, para onde quer que o teu fio estiver apontado. Também eu baterei com as mãos, uma na outra, e satisfarei o meu furor. Eu, o Senhor, o disse. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, ó filho do homem, traça 2 caminhos por onde vem a espada do rei de Babilônia. Ambos sairão de uma mesma terra, e marca um sinal, marca-o no princípio do caminho da cidade. Um caminho traçarás, para que venha a espada contra Rabá dos filhos de Amon e contra Judá, em Jerusalém, a forte. Porque o rei de Babilônia parará na encruzilhada, no princípio dos 2 caminhos, para fazer adivinhação. Aguçará as suas flechas, consultará as imagens, atentará no fígado. À sua direita estará a adivinhação sobre Jerusalém, para pôr arietes, para abrir a boca na matança, para levantar a voz com júbilo, para pôr arietes contra as portas, para levantar trincheiras, para edificar baluartes. E lhes será como adivinhação vã aos seus olhos, pois lhes fizeram juramentos, mas ele se lembrará da iniquidade, para que sejam presos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porquanto fizestes lembrar a vossa iniquidade, descobrindo as vossas transgressões, aparecendo os vossos pecados em todos os vossos atos, porquanto viestes à memória, sereis presos com a mão. E tu, ó profano e ímpio príncipe de Israel, cujo dia veio no tempo da iniquidade final. Assim diz o Senhor Deus: tira a tiara e levanta a coroa. Esta não será a mesma. Exalta ao humilde e humilha ao soberbo. A ruína lhe farei. Esta também não será mais, até que venha aquele a quem pertence de direito, e a ele a darei. E tu, ó filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor Deus acerca dos filhos de Amon e acerca do seu opróbrio. Dize, pois: a espada está desembainhada, polida para a matança, para consumir, para reluzir como relâmpago. Enquanto eles te veem vaidade e te adivinham mentira, para te porem aos pescoços dos ímpios traspassados, cujo dia veio no tempo da iniquidade final. Torna a tua bainha. No lugar onde foste criado, na terra do teu nascimento, te julgarei. E derramarei sobre ti a minha indignação. Assoprarei contra ti o fogo do meu furor, e te entregarei na mão de homens brutais, artífices de destruição. Servirás de pasto ao fogo, o teu sangue estará no meio da terra. Não serás mais lembrada, porque eu, o Senhor, o disse. Ezequiel 22. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: tu, ó filho do homem, julgarás a cidade sanguinária, faze-lhe conhecer todas as suas abominações. E dize: assim diz o Senhor Deus: ai da cidade que derrama sangue no meio de si, para que venha o seu tempo, e que faz ídolos contra si mesma, para se contaminar. Pelo sangue que derramaste, te fizeste culpada, e pelos ídolos que fabricaste, te contaminaste. Fizeste aproximar os teus dias, e chegaste ao fim dos teus anos. Por isso te farei o opróbrio das nações, e o escárnio de todas as terras. As que estão perto e as que estão longe escarnecerão de ti, infamada, cheia de tumulto.
Eis que os príncipes de Israel, cada um segundo o seu poder, estão em ti para derramarem sangue. Em ti desprezaram ao pai e à mãe. No meio de ti usaram de opressão com o estrangeiro. No meio de ti oprimiram o órfão e a viúva. Desprezaste as minhas coisas santas e profanaste os meus sábados. Em ti há homens que difamam para derramarem sangue. Em ti há os que comem sobre os montes e cometem léudenes no meio de ti. Em ti descobriram a nudez do pai. Em ti humilharam a que estava impura, na sua separação. Um cometeu abominação com a mulher do seu próximo, outro leudemente contaminou a sua nora, e outro humilhou a sua irmã, filha de seu pai. Em ti aceitaram subornos para derramarem sangue. Tomaste usura e ganhos excessivos, e usaste de avareza com o teu próximo, oprimindo-o. Mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus. Eis que eu bato as mãos contra o ganho injusto que fizeste, e contra o sangue que se derramou no meio de ti. Acaso permanecerá firme o teu coração, ou permanecerão fortes as tuas mãos, nos dias em que eu tratar contigo? Eu, o Senhor, o disse e o farei. E espalhar-te-ei entre as nações, e te dispersarei pelas terras, e porei fim à tua imundície no meio de ti, e serás profanada em ti mesma aos olhos das nações, e saberás que eu sou o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim em escória. Todos eles são bronze, e estanho, e ferro, e chumbo no meio do forno. Em escória de prata se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porquanto todos vós vos tornastes em escória, por isso, eis que eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém, como se ajuntam a prata, e o bronze, e o ferro, e o chumbo, e o estanho no meio do forno, para assoprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem. Assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e vos porei ali, e vos fundirei. E vos congregarei, e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio dela. Como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela, e sabereis que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vós. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize-lhe, tu és uma terra que não está purificada, nem regada de chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoram as almas, tomam tesouros e coisas preciosas, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem entre o impuro e o puro, e escondem os seus olhos dos meus sábados, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. E os seus profetas rebocam tudo isso com argamassa solta, vendo vaidade e adivinhando-lhes mentira, dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. O povo da terra usa de opressão e comete roubo. Ao aflito e ao necessitado oprimem, e ao estrangeiro extorquem sem razão. E busquei dentre eles um homem que levantasse a cerca e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso derramei sobre eles a minha indignação. Com o fogo do meu furor os consume. Fiz recair o seu caminho sobre a sua cabeça, diz o Senhor Deus. Ezequiel 23. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe, e prostituíram-se no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus peitos, e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. E os nomes delas eram Aolá, a mais velha, e Aolibá, sua irmã. E foram minhas, e deram à luz filhos e filhas. E quanto aos seus nomes, Samaria é Aolá, e Jerusalém é Aolibá. E prostituiu-se Aolá, sendo minha. E enamorou-se dos seus amantes, dos assírios, seus vizinhos, vestidos de azul, governadores e magistrados, todos jovens desejáveis, cavaleiros montados em cavalos.
E entregou-se a eles Elite de todos os filhos da Assíria, e com todos os de quem se enamorou, com todos os seus ídolos se contaminou. E não deixou as suas prostituições do Egito, porque com ela se deitaram na sua mocidade e apalparam os seios da sua virgindade e derramaram sobre ela a sua prostituição. Portanto, a entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Assíria, de quem se enamorara. Estes descobriram a sua nudez, levaram seus filhos e suas filhas, mas a ela mataram a espada, e tornou-se falada entre as mulheres, e executaram juízos contra ela. Vendo isso, sua irmã Aholibá corrompeu o seu amor mais do que ela, e as suas prostituições foram mais do que as prostituições de sua irmã. Enamorou-se dos filhos da Assíria, governadores e magistrados, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros montados em cavalos, todos jovens desejáveis. E vi que ela se tinha contaminado. O caminho de ambas era um mesmo. E aumentou as suas prostituições, porque viu homens pintados na parede, imagens dos caldeus, pintadas de vermelho, com cintos nos lombos e amplas tiaras nas cabeças, todos com aparência de capitães, à semelhança dos filhos de Babilônia em Caldeia, terra do seu nascimento. E se enamorou deles, ao primeiro olhar dos seus olhos, e lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então vieram a ela os filhos de Babilônia ao leito dos amores, e a contaminaram com as suas prostituições, e ela se contaminou com eles. Então a sua alma deles se alienou. Assim descobriu as suas prostituições e descobriu a sua nudez. Então a minha alma se alienou dela, como já antes se alienara de sua irmã. Contudo, multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito. E enamorou-se dos seus amantes, cujos membros eram como membros de jumentos, e cujo fluxo era como o fluxo de cavalos. Assim desejaste a leudnes da tua mocidade, quando os do Egito apalpavam os teus seios, os peitos da tua mocidade. Portanto, ó Aholibá, assim diz o Senhor Deus, eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, dos quais se alienou a tua alma, e os trarei contra ti de todas as partes, os filhos de Babilônia, e todos os caldeus, os de Pecode, e de Soa, e de Coa, e com eles todos os filhos da Assíria, jovens desejáveis, governadores e magistrados todos eles, capitães e homens famosos, todos montados em cavalos. E virão contra ti com armas, carros e rodas, e com ajuntamento de povos, com escudo grande e pequeno, e com capacete se porão contra ti em redor, e porei diante deles o juízo, e te julgarão segundo os seus juízos. E porei contra ti o meu zelo, e usarão de furor contigo. Tirar-te-ão o nariz e as orelhas, e o que restar cairá à espada. Levarão teus filhos e tuas filhas, e o que ficar em ti será consumido pelo fogo. E te despirão os teus vestidos e tomarão as tuas joias de enfeite. Assim farei cessar em ti a tua leudnes e a tua prostituição trazida da terra do Egito. E não levantarás os teus olhos para eles, nem te lembrarás mais do Egito. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu te entregarei na mão daqueles que odeias, na mão daqueles de quem se alienou a tua alma. E te tratarão com ódio, e tomarão todo o fruto do teu trabalho, e te deixarão nua e descoberta, e descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição, a tua leudnes e as tuas prostituições. Te fizeram estas coisas, porquanto te prostituíste após as nações e te contaminaste com os seus ídolos. Pelo caminho de tua irmã andaste, portanto, te darei o seu copo na tua mão. Assim diz o Senhor Deus, beberás o copo de tua irmã, fundo e largo, servirás de riso e escárnio, tem grande cabida. De embriaguez e de dor te encherás, copo de espanto e de desolação é o copo de tua irmã Samaria. Bebê-lo-ás, pois, e o esgotarás, e os seus cacos roerás, e os teus seios arrancarás, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porquanto te esqueceste de mim e me lançaste para trás das tuas costas, também tu carrega com a tua leudnes e com as tuas prostituições. Disse-me mais o Senhor, filho do homem, julgarás tu a Aholá e a Aholibá,
Faze-lhes conhecer, pois, as suas abominações. Porque adulteraram e sangue há nas suas mãos. Com os seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos, que de mim geraram, ofereceram a eles para serem consumidos. E ainda isto me fizeram. No mesmo dia contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados. Porque, havendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos, entravam no meu santuário no mesmo dia para o profanarem. E eis que assim fizeram no meio da minha casa. E além disto, mandaram vir homens de longe, aos quais se enviou um mensageiro, e eis que vieram. Por amor deles te lavaste, coloriste os teus olhos, e te enfeitaste com enfeites. E te assentaste sobre um leito de honra, diante do qual estava uma mesa preparada, e puseste sobre ela o meu perfume e o meu óleo. E ouviu-se nela a voz de uma multidão despreocupada, e com homens da multidão comum foram trazidos os sabeus do deserto, e puseram braceletes nas mãos de ambas e coroas de glória nas suas cabeças. Então disse a envelhecida em adultérios: agora se prostituirão com ela, e ela com eles. E entraram a ela como quem entra a uma prostituta. Assim entraram a Aholá e a Aholibá, mulheres Leude. Mas homens justos as julgarão, como se julgam as adúlteras, e como se julgam as que derramam sangue, porque são adúlteras, e sangue há nas suas mãos. Porque assim diz o Senhor Deus: farei subir contra elas uma multidão, e as entregarei ao terror e ao saque. E a multidão as apedrejará e as traspassará com as suas espadas. Matarão a seus filhos e suas filhas, e queimarão as suas casas a fogo. Assim farei cessar a leudinez da terra, para que todas as mulheres se escarmentem e não façam conforme a vossa leudinez. E farei recair sobre vós a vossa leudinez, e levareis os pecados dos vossos ídolos, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. Ezequiel 24. E aconteceu, no 9º ano, no 10º mês, aos 10 do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei de Babilônia se pôs contra Jerusalém neste mesmo dia. E propõe uma parábola à casa rebelde e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: põe ao lume uma panela, põe-na ao lume e deita-lhe água. Mete nela os pedaços de carne, todos os bons pedaços, a coxa e a espádua, enche-a de ossos escolhidos. Toma o melhor do rebanho e ajunta também debaixo dela uma pilha de lenha para os ossos. Faze-a ferver bem e cozam-se também dentro dela os seus ossos. Porque assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, da panela que tem ferrugem e cuja ferrugem não saiu dela. Tira dela pedaço por pedaço, não se lançou sorte sobre ela. Porque o seu sangue está no meio dela, sobre uma penha nua o pôs, não o derramou sobre a terra, para o cobrir com pó. Para fazer subir o furor, para tomar vingança, eu pus o seu sangue sobre a penha nua, para que não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, também eu farei uma grande pilha de lenha. Ajunta mais lenha, acende o fogo, coze bem a carne e tempera-a com especiarias, e os ossos se queimem. Então a põe vazia sobre as brasas, para que ela aqueça, e o seu cobre se torne abrasado, e se funda no meio dela a sua imundícia, e se consuma a sua ferrugem. Ela cansou-se com trabalhos, mas não saiu dela a sua muita ferrugem. Ao fogo irá a sua ferrugem. Na tua imundícia a leudinez, porquanto te purifiquei, e não te purificaste, não serás mais purificada da tua imundícia, até que eu faça descansar sobre ti o meu furor. Eu, o Senhor, o falei. Virá e o farei. Não tornarei atrás, nem pouparei, nem me arrependerei. Segundo os teus caminhos e segundo os teus atos te julgarão, diz o Senhor Deus. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faças lamentação pelos mortos. Ata o teu turbante e mete nos pés os teus sapatos. Não cubras os bigodes e não comas o pão dos homens. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. E fiz pela manhã como me foi mandado. Então me perguntou o povo:
Não nos declararás o que significam para nós estas coisas que estás fazendo? E eu lhes disse: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa força, o desejo dos vossos olhos e o anseio da vossa alma. E vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão à espada. E fareis como eu fiz: não cobrireis os bigodes e não comereis o pão dos homens. E tereis na cabeça os vossos turbantes e os vossos sapatos nos pés. Não lamentareis nem chorareis, mas consumidos sereis nas vossas iniquidades e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal. Conforme tudo quanto fez fareis, e quando isso suceder, sabereis que eu sou o Senhor Deus. E tu, ó filho do homem, no dia em que eu tirar deles a sua força, a alegria da sua glória, o desejo dos seus olhos e o anseio das suas almas, seus filhos e suas filhas, naquele dia virá a ti um fugitivo para te dar a notícia aos ouvidos. Naquele dia se abrirá a tua boca para com o fugitivo, e falarás, e não mais ficarás mudo, e lhes servirás de sinal, e saberão que eu sou o Senhor.